Redação do Esporte. Ai, me dá até uma coisa boa no coração quando chega a hora de chamar Edson Pereira de Melo. Bom dia, Edson Mauro. Bom dia, Fernando Carlos Ceilão Neto. Bom dia. Bom dia, Edson Mauro, tudo bem? Bom dia, Marilis Pereira Jorge, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje é novo formato, a partir de hoje. Pois é, agora é só você com a gente com você. Mas já encontrei o Rizek aqui, hein, pela manhã, zanzando já aqui na redação. Manda um abraço pra ele. Ah, legal. E ele tá queimadão, voltou das férias, tudo, bronzeado e coisa e tal. Diz que tava na Bahia, né? Ele já tem aquela carinha de havaiano, né? Deve estar agora um havaiano total. Agora, Edson, vamos para as duas semifinais da Taça Guanabara, começar falando disso. É verdade, Ceilão. Aí temos, então, os dois jogos já programados, né? 2 partidas, 4 times fazendo as semifinais da Taça Guanabara. O Boa Vista com o Bangu jogarão na quinta-feira, Boa Vista e Bangu jogarão na quinta-feira, às 8 horas da noite, Flamengo e Botafogo jogarão no sábado, às 4h30 da tarde. Então agora é um mata-mata de verdade. Nós temos aí nas semifinais apenas um jogo, né? Um jogo para cada clube decidir a sua vida. O Boa Vista jogando contra o Bangu na quinta, o Flamengo com o Botafogo no sábado. Então é um mata-mata de verdade e a partir daí teremos então os 2 finalistas da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Hoje o pessoal da federação vai se reunir com os representantes dos clubes, do Boa Vista, do Bangu, do Flamengo e do Botafogo para a definição dos locais. A gente não tem ainda os locais dos jogos, já que o Maracanã está interditado, não poderá ser utilizado porque há uma série de shows programados para o Maracanã, inclusive nesse período do Carnaval, e tem uma tendência de que a partida entre Boa Vista e Bangu, ela possa ser realizada em São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama, que não está descartado, e até no Engenhão também, que é o estádio do Botafogo. Só que certamente o Flamengo e o Botafogo não jogarão no Engenhão, que seria nesse momento o local mais apropriado, mas existe uma tendência de que esse jogo possa ser levado para a Volta Redonda. No final de semana, o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu em Brasília, 1-0, gol marcado pelo zagueiro Rodolfo, e o Flamengo consolidou o primeiro lugar do Grupo B. O Botafogo empatou no sábado com o Madureira no Nilton por 0-0 e ficou na segunda posição do Grupo A. Já o Boa Vista, ele ganhou da Portuguesa no sábado por 1-0, ficou na primeira posição do Grupo C, e o Bangu ganhou da Cabo Friense por 1-0 ontem e ficou na segunda posição do Grupo C. Então teremos uma final entre um clube grande, né, no caso o vencedor do confronto Flamengo e Botafogo, e um clube pequeno, vencedor do confronto entre Boa Vista e Bangu. Nesse jogo entre Flamengo e Botafogo, o técnico Carpegiani do Flamengo já assegurou a estreia do Henrique Dourado, que vai finalmente fazer aí a sua primeira participação com a camisa 9, a camisa do Flamengo, Marilis. Agora, no jogo entre Flamengo e Botafogo, a gente pode dizer se existe um time favorito? Olha, Marilis, pela posição do Flamengo na Taça Guanabara, né? O Flamengo foi o primeiro do seu grupo, o Botafogo foi o segundo. A gente tem aí um favoritismo, então, do Flamengo, se isso puder contar, né? Pela classificação do Flamengo no Campeonato Brasileiro e do Botafogo também, a gente pode dizer que o favoritismo é do Flamengo, né? Pelo time que o Flamengo manteve do ano passado e também pelas contratações em relação ao Botafogo, o Flamengo fez uma contratação realmente de peso do jogador Henrique Dourado, a gente pode dizer que o favorito é o Flamengo para esse confronto com o Botafogo. Mas futebol, a gente sabe a superação, o técnico Felipe Conceição do Botafogo, ele tentando incentivar seus jogadores que fizeram uma partida muito complicada no sábado diante do Madureira, empatando pelo placar de 0-0, ele tenta tirar do Flamengo esse favoritismo. Ele disse que não há favorito em clássico, né? Porque o Botafogo, ele começou mal no campeonato, empatou 2 partidas, depois ganhou 2 e empatou novamente por 0-0 com o Madureira no sábado. Mas pode dar a volta por cima, né? Jogo único,
pode acontecer de tudo, né? Então a gente tem que ficar de olho, porque esse negócio de favoritismo, às vezes, no futebol, não diz nada, Ceilão. Pois é, não, acho isso é verdade mesmo. Você deu 4 argumentos a favor do Flamengo, mas vai que na hora o Botafogo dá uma virada e ganha, isso acontece mesmo. E recua, segura ali, coisa e tal, passa o tempo e daqui a pouco ganhou por 1-0, né? Exato, isso é um encontro dos grandes, né? Flamengo e Botafogo. Agora, no encontro dos pequenos, Bangu e Boa Vista, você acha que um dos dois pode ter mais chance de chegar à final? Olha, o Ceilão é o mesmo cenário, né? Porque com o Boa Vista ele venceu 3 vezes e o Bangu venceu 2 vezes. Aí a gente, nesse início agora da temporada, na Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Então é o mesmo cenário. O Boa Vista ganhou 3 vezes nesse início de temporada, o Bangu ganhou 2 vezes. Aí a gente pode dizer que o Boa Vista tem aí uma leve vantagem, uma leve chance mais de ser considerado como favorito. São 2 times de pequeno investimento, mas o Boa Vista, ele tem se apresentado como um time de empresários. É um time que tem mais consistência em relação ao seu elenco, né? Jogadores de maior peso, jogadores que são colocados muito mais aí para uma vitrine, né? Tipo um showroom para ser vendidos depois para clubes do exterior e até clubes brasileiros. E o Bangu é o time do coração do presidente da federação, Rubens Lopes, o que na verdade não significa rigorosamente nada. Mas o Bangu é um time que tem uma organização muito boa dentro do campo, é treinado de uma forma realmente muito profissional, né, pelo Alfredo Sampaio, que é o técnico do Bangu, e será certamente um excelente jogo, pois eles terão que dar a vida para chegar à finalíssima. Vamos aguardar também entre os pequenos, um clássico dos pequenos e realmente um bom clássico, Marilis. Pois é, agora no Vasco, o que vale agora é a classificação no jogo de quarta-feira, né? O Vasco da Gama vai jogar aí a sua segunda partida pela pré-Libertadores da América, e o técnico Zé Ricardo, ele disse que está fora da semifinal da Taça Guanabara, como aconteceu ontem. O Vasco ganhou, mas não levou. Ele disse que isso não significa nada. A pré-Libertadores é o que importa, né? Vitória por 3-0 ontem sobre o Volta Redonda em São Januário foi um teste para novos jogadores. Ele utilizou um time que é chamado de alternativo, de titular apenas o goleiro Martin Silva, e depois do jogo ele pediu apoio aos seus jogadores nessa partida da quarta-feira contra o time chileno do Universidade Concepción. Ele referiu-se principalmente ao Rafael Galhardo, jogador que atuou lá atrás, foi cria do Flamengo e que ontem jogou como lateral direito do Vasco da Gama, e pelo fato dele ter sido jogador do Flamengo foi vaiado em algumas oportunidades quando pegava na bola. Então o foco da quarta-feira do Vasco da Gama é realmente o segundo jogo contra a Universidade Concepción do Chile. O Vasco jogará em São Januário, ganhou o primeiro jogo por 4-0 e aí voltam os jogadores titulares. Esse jogo de ontem foi apenas um jogo de observação, né, para alguns jogadores. Até agora foram vendidos 10.500 ingressos para esse jogo de quarta-feira, basicamente 50% da lotação de São Januário. O Vasco da Gama pode até perder essa partida, mas o objetivo é passar para a segunda fase, quando aí jogará contra um clube boliviano, o Ceilão. Boliviano. Agora me fala uma coisa, Edson, a gente já falou do Vasco, Flamengo, Botafogo, e o Fluminense, ele vai assistir a decisão do primeiro turno do campeonato do lado de fora? Mas o Abel Braga não lamentou, né, porque o Fluminense não vai disputar aí essa fase semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno, mas em compensação, ele terá 14 dias para treinar o seu time. Então o próximo jogo do Fluminense será pela Copa do Brasil contra o Salgueiro de Pernambuco. O Fluminense vai jogar em casa, mas o Abel lamentou não ter uma casa própria, né? Uma casa para chamar de sua, um estádio para chamar de seu. Então ele ganhou do Macaé ontem por 1-0, mas viu essa vitória magra por 1-0 do Fluminense como uma evolução. Ganhou do Macaé no sábado, né? Ele viu isso como uma evolução. E nos próximos 14 dias, preparação e pesquisa para a contratação de um atacante para o lugar do Henrique Dourado, um jogador de bom nível, mas um jogador de baixo custo, viu, Marilis? Pois é, Edson, Mauro, agora a gente volta com você amanhã, foi ótimo ter você por mais tempo aqui no Café das 6. Legal, então amanhã a gente volta. Um abraço, Ceilão, beijo, Marilis. Abraço, Edson Pereira de Melo. Redação do Esporte.